Bom dia, galera. Tudo bem, pessoal? Tranquilos? Vamos trabalhar? E aí, todo mundo descansando em casa? Tudo tranquilo? Estudando bastante? Pessoal, essa é a nossa primeira aula ao vivo, tá bem? Ela vai ficar gravada. Eu estou gravando ela nesse exato momento. Aí, depois que nós terminarmos a gravação, eu vou postar ela lá na plataforma, tá bom? Pode acontecer, como vocês estão aqui no Meet Google, alguns professores vão trabalhar com vocês dessa forma, tá? Vocês vão ver que é muito legal, tá? Existem vários recursos. Um deles é a gente trabalhar aqui com PowerPoint, né? E eu vou escrevendo em cima, passa vídeo, passa som, é muito legal, tá? É uma aula ao vivo, tranquilo. Então nós vamos combinar uma coisa. Se você quiser até anotar do lado aí, eu peço para você anotar. Professor, pode fazer pergunta? Pode. Não tem problema. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o teu caderno agora, para você não esquecer a tua pergunta. Bom, eu tenho que perguntar isso para o Edilson, tá? Só um pouquinho, deixa eu pôr meu óculos, tem pessoas perguntando ali. Tá, beleza. Aí você vai fazer o seguinte, você vai anotar a tua pergunta. Quando você anotar a tua pergunta, eu vou acabar a aula, certo? A hora que eu terminar a aula, bonitinho, porque eu não vou parar, eu parei aí, você anotou a tua pergunta, você vem aqui no chat e fala, professor, eu vou fazer uma pergunta. Ou então, não precisa ser o chat, abra o teu microfonezinho, você pode ver que o teu microfonezinho está fechado, ele está bloqueado. Você bloqueou ele. Embaixo, se você colocar o mouse bem devagarzinho, você vai ver aí embaixo que tem microfone, telefone e tem o vídeo. Se você quiser se aparecer, né, aqui no notebook, computador, celular, você ativa a sua câmera. Se você não quiser, você ativa o seu microfone e pergunta ao vivo. Não tem problema, tá? Nada, não precisa ficar com vergonha, pode perguntar. O legal é você perguntar mesmo, tá bem? Ou pergunta pelo chat. Aí eu respondo para você. Então, anota a tua pergunta e no final da aula, galera, quem quer perguntar? Pergunta o que você quiser, tá bem? E mais uma vez eu vou te pedir um favor. Quem entrar aí, estiver entrando durante a aula, aperta para mim o permitir, porque eu vou estar em outra tela. Eu não consigo voltar aqui, porque daí atrapalha. Ok, microfone parou. Espera um pouquinho. Só um minuto. Ok, galera, pronto, microfone ativado, tá bom? Desculpa, é que eu apertei aqui para explicar para vocês e não voltei. Aí, legal, legal. Então, ó, quem for entrando aqui agora, eu vou pedir um favor para você. Aperta o permitir para esse aluno entrar, tá bem? Por gentileza, me ajudem aí. Galera, vamos iniciar a nossa aula. Eu quero que você pegue a tua apostila, né? Você já deve estar com ela na tua mão aí, apostila 2, tá bem? Deixa ela de ladinho, eu não vou usar ela agora. No final da aula eu vou te passar quais são as atividades que você vai trabalhar. A aula de hoje vai ser ciclos biogeoquímicos, tá? A aula que eu trabalharia lá na sala de aula, eu vou trabalhar com vocês aqui agora. Não vai ser nem gravado, né? Para você ficar assistindo depois. Você vai assistir aqui comigo. Eu vou fazer todas as aulas com vocês ao vivo, tá? E aí eu gravo o vídeo e deixo na plataforma. Nossa, eu quero ver o que o Edilson falou aquela hora lá. Vai lá na plataforma, no meu tempo, vai estar bonitinho lá para vocês. Tá ok? Coloca para mim um ok se você entendeu. Vamos lá. Beleza. Ótimo. Beleza, gente? Então vamos iniciar? Bom, beleza então. Eu estou nesse exato momento compartilhando uma tela com você, tá? E essa tela, ela vai... Deixa eu pegar aqui uma janela. Beleza. Deixa eu pegar o videozinho aqui para a gente poder trabalhar. Só um minuto. Aí. Eu vou compartilhar uma tela com vocês. Pronto. Estou compartilhando. Eu preciso que agora você coloque para mim um ok se você está vendo a tela. Ok. Perfeito. Então, vamos começar a nossa aula para valer agora. Ótimo. Perfeito. Bom, galera, iniciando aqui... A nossa aula de hoje, então, vai ser sobre ciclos biogeoquímicos, tá? Quero que você acompanhe comigo, olha lá. Essa é a nossa aula. Galera, é o seguinte, eu estou com uma canetinha aqui, né? Talvez eu vou dar uma tremida aqui, mas é normal, tá bem? Mas vamos tentar acompanhar com muita calma. Professor, quais são os ciclos que a gente vai fazer? Vou fazer uma aula diferente com você. Eu vou aproveitar que a gente está trabalhando com ciclos biogeoquímicos e já vou entrar em poluição, entendeu? Vou fazer um trabalho bem legal com você. Professor, quer dizer que não vai ter aula de poluição? Vamos, vai ter aula de poluição. Eu vou aproveitar e vou entrar em aula de poluição com você. Vai ser muito legal. Então vamos lá.
Vamos iniciar com o ciclo do carbono. Galera, existem 4 ciclos biogeoquímicos. Vamos lembrar? Carbono, ciclo da água, ciclo do nitrogênio e ciclo do oxigênio. Bom, é óbvio que todos os ciclos são extremamente importantes, mas esse ciclo aqui, ele é cabuloso, né? Esse aqui é o famoso ciclo do carbono, né? O famoso ciclo do gás carbônico, né? O ciclo do CO2. Muito bem, então, vamos lá. Bom, antes de começar, a gente tem que tomar cuidado com o seguinte detalhe. Existem 2 fenômenos, pessoal, 2 fenômenos, tá? Que tanto o oxigênio quanto o gás carbônico participam. Quais são eles? Um é o ciclo do carbono, o outro é o ciclo do oxigênio, correto? São 2 ciclos em que o ciclo do carbono vão participar, 2 processos. Bom, vamos iniciar. Você tem aqui um elefante, correto? Como todo mundo está vendo aqui, o elefante ele não tem capacidade de fazer fotossíntese, óbvio, todo mundo sabe disso. O elefante é um animal. Assim como nós somos animais, olha lá, ó, nós temos a capacidade, né, de respirar. Apenas. Ponto final. A planta já exige um outro fenômeno além da respiração, correto? Planta também respira. Planta respira como nós respiramos. Planta usa oxigênio? Nós também. Planta usa o gás carbônico? A planta usa gás carbônico para fazer fotossíntese. Nós não. Lembra disso? Então vamos lá. Eu respiro, planta respira. Eu uso oxigênio, planta usa oxigênio. Eu libero gás carbônico, planta libera gás carbônico. Enfim, eu respiro, planta respira. Fechou. Isso é tranquilo. Agora, existe uma outra coisa que é importante. Planta, além de respirar, todo mundo da sala aqui sabe, tranquilo, né, galera? Planta também realiza o quê? Olha lá, fotossíntese. Não é assim? Professor, quando é que planta respira? Galera, planta respira durante o dia. E planta respira, para quem não lembra, durante a noite. Planta respira dia e noite. Professor, e nós? Mesma coisa. A gente respira durante o dia e nós, animais, respiramos durante a noite. Não é assim que funciona? E a planta? Planta não. A planta só faz fotossíntese durante o dia. Correto, pessoal? Planta não faz fotossíntese à noite. Claro, eu estou considerando condições normais. Beleza? Eu estou considerando a presença da luz do sol. Ponto final. É claro que se você pegar uma plantinha e colocar ela no teu quarto à noite, com a luz acesa, né? Uma luz branca, ela vai fazer fotossíntese. Mas aí já não é um fenômeno natural. Tá bom? Então, por favor, eu preciso que você não esqueça disso. Dia, noite, né? Respiração. Sabendo disso, acabei de explicar ali para você. Quem entrou depois, eu estou avisando que essa aula está sendo gravada, né? Não fique preocupado em copiar agora. Se você quiser copiar, copia. Nossa, o dia está rápido demais. Relaxa. O vídeo vai estar para você copiar depois com muita tranquilidade. Tá bom? Fica sossegado. Então, vamos lá. Galera, ó, acabei de falar para você. Isso é importante. Fala para mim de novo. A fotossíntese é durante o dia ou durante a noite? Fala para mim. Isso. Durante o dia. Beleza. A respiração, acabei de falar, ocorre durante o dia e ocorre durante a noite. Bom, quem que respira, professor? Bom, quem respira são os animais e os vegetais. Então você faz o seguinte, ó. Quem respira somos nós, os heterótrofos. Galera, o que é heterótrofo mesmo? Aquele que não produz seu próprio alimento, concorda? E são também os autótrofos. Os autótrofos também respiram. Autótrofos são aqueles que produzem seu próprio alimento. Então, planta é autótrofa, nós animais somos o quê? Heterótrofos. Professor, minha mãe faz pão, ela é autótrofa. Sempre tem um mané, né, galera? Rapaz, sua mãe faz pão, ela não é autótrofa, ela é heterótrofa. Lembra? Para fazer seu próprio alimento, galera, vamos lembrar, tá? Tem que usar recursos naturais. Exemplo, a luz do sol, fazer fotossíntese. Isso é autótrofa. Correto? E quem que faz fotossíntese? Somente os autótrofos. Beleza? Os seres fotossintetizantes. Tá, agora vamos lá. Quando o vegetal ou a alga faz fotossíntese, o que é produzido? Olha lá, ó. Certo? É produzido glicose. Então a planta, né, a folha de alface, quando faz fotossíntese, olha lá, galera, ó, ela produz glicose, ela produz água e que legal, olha lá, ó, ela produz oxigênio. Então, esse oxigênio que a planta produziu, essa água que a planta produziu e essa glicose que a planta produziu, olha lá, ó, é usado na respiração. Galera, eu estou respirando agora, você está respirando agora. Vai lá, o que a gente faz? A gente usa
né, para poder respirar? Vem comigo. Você usa glicose, você usa água, você usa oxigênio. Certo? Você está respirando agora, ó. Acabou de entrar oxigênio, né, pelo seu nariz, por exemplo. Professor, e a água? Você bebeu água. Nossa, professor, não entrou glicose no meu nariz. Claro que não, né? A glicose entra como? Pelo alimento, correto? Então, quando você tomou café hoje de manhã, o que aconteceu? Você ingeriu a glicose que você acabou desdobrando, por exemplo, do pão, não é isso? Do café, né, do açúcar do café. Você ingeriu água e você acabou de utilizar o oxigênio, não é isso? Atmosférico. Professor, para que eu respiro? Para produzir energia. E depois que você respira, você produz. O que você produz? Vamos produzir, vai lá. Aí, ó, eu acabei de expirar. Professor, o que é que saiu da minha boca quando eu expirei? Olha lá, galera, ó. O que saiu da tua boca? CO2 e água. Sem contar o bafo, não foi, pessoal? Só que o bafo não entra na fórmula, é óbvio, né? Então, ó, esse CO2 que você acabou de liberar, ele vai para a atmosfera. Essa água a gente libera pela boca, por exemplo, né, que sai dos nossos pulmões, certo? Na forma o quê? Gasosa. E aí, isso é usado na fotossíntese. Você percebeu que massa aqui? O que é produzido na fotossíntese é usado na respiração. O que é produzido na respiração é usado na fotossíntese. Tá vendo? Então, galera, exatamente o que eu acabei de passar. Olha aí, ó, existe uma relação entre o elefante e a planta e entre a planta e o elefante. Fotossíntese e respiração. Tá bom? Era importante eu ter falado isso para que a gente pudesse entrar aqui no ciclo do carbono. Tá ok? Então tá bom, fica tranquilo, tá joia? Se você não copiou, você copia depois. Não fica preocupado. Eu vou acabar de terminar a aula e vou postar para você lá na plataforma. Pra você fazer com calma. Bom, agora vamos lá. Lembra qual que é o ciclo que eu estou falando mesmo, galera? Ciclo do carbono. Tá, vamos fazer o seguinte? Vamos lembrar. Para quem não lembra, olha lá, ó. A atmosfera ela apresenta uma concentração, né, de carbono. É óbvio que você não está respondendo agora, mas eu vou perguntando e você tenta responder para você mesmo, tá? Se você acertar, acertou, ótimo. Pessoal, você acha que na atmosfera tem uma grande quantidade de gás carbônico? Você acha que sim, você acha que não? Você acha que tem mais gás carbônico na atmosfera ou mais oxigênio na atmosfera? Você já deve ter se perguntado e se respondido também. Para quem não sabe, se você comparar o oxigênio com o gás carbônico, tem muito mais oxigênio do que gás carbônico na atmosfera. Olha só, na atmosfera, galera, por incrível que pareça, né, muita gente não acredita nisso, dá uma olhada. Na atmosfera nós temos em torno de 0,035% de gás carbônico. Tem aluno que não tem noção disso, mas galera, 0,035 não é nem 0,1. Não é nem 0,1. É uma porcentagem pequeniníssima. Se você comparar com oxigênio, oxigênio é 21%. Nitrogênio é 78% lá na atmosfera. Gás carbônico é 0,035. E você fala, nossa, professor, é pouquinho. É verdade, galera, é pouquinho, mas tem um problema. Apesar de ser uma pequena quantidade, já é uma quantidade suficiente para provocar um fenômeno global. O fenômeno global, para quem não sabe, chama-se efeito estufa. Efeito estufa. Correto? Esse é o fenômeno global. Pensa, se essa quantidade fosse um pouquinho maior, nós estávamos fritando aqui no planeta. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá. Você viu quem que está relacionado aqui com o ciclo do carbono? Olha lá, ó. O vegetal, o animal, vai acompanhando. A matéria orgânica, lá do lado direito, lá embaixo, ó, decomposição. Lá embaixo, ó, certo? Quem? Combustível fóssil, certo? Todos eles estão relacionados. Professor, o que o vegetal e o animal fazem para o ciclo do carbono? Fala para mim, galera. Quando a gente respira, fala para mim, você absorve gás carbônico ou você libera gás carbônico? Você sabe. Isso, a gente libera. Então, tanto animal quanto vegetal, olha lá, ó, quando a gente respira, tanto planta quanto animal, olha lá, ó, a gente devolve o gás carbônico para onde? Para a atmosfera. Tá joia? Professor, e a planta? A planta libera o gás carbônico para a atmosfera, mas olha só a seta, galera, ó. A planta também absorve gás carbônico. Professor, para que a planta absorve gás carbônico? Falei lá atrás. Para fazer o quê? Fala para mim. Fotossíntese. Pronto. Então, a mesma forma que a planta libera gás carbônico, ela captura. Ué, mas para que ela captura? A planta captura o gás carbônico para produzir o quê, galera? Glicose. Hoje, de manhã, quando você comeu pão, você ingeriu, né, o trigo, o amido do milho, por exemplo, o amido, né, do pão. Você ingeriu. Amido é carboidrato.
O amido é produzido na fotossíntese. Hoje no almoço, quando você comer uma folha de alface, você vai adquirir, correto? A glicose. Concorda? Aí o que acontece, pessoal? Então nós animais, quando a gente come a planta, você acaba adquirindo, certo? Você acaba adquirindo o carbono. Professor, como é que chama isso? Comer a planta? Começão? Não, né, galera? Nutrição. Então, quando você come um vegetal, você adquire a planta do vegetal. A planta não, o gás carbônico do vegetal. Aí, um belo dia, tanto o animal quanto o vegetal, fica olhando, ó, vão produzir a matéria orgânica. Professor, como é que produz matéria orgânica? Por morte, por excreção. Quando nós morrermos, certo? Nós passaremos a ser praticamente matéria orgânica. Falei isso em sala de aula, galera. Matéria orgânica, vamos lembrar, para quem não lembra. Matéria orgânica é biomassa. Lembra? Biomassa é peso seco. Se você tirar toda a sua água do teu corpo, o que sobe é biomassa. Outra, quando nós defecamos, por exemplo, fezes, né? Pela excreção, a gente também produz matéria orgânica. O cocô do boi e o esterco é matéria orgânica. O carbono está lá. Professor, o que vai acontecer com essa matéria orgânica? Duas coisas. Ou ela vai sofrer decomposição, ou ela vai ser transformada em combustível fóssil. Quando a matéria orgânica é transformada em combustível fóssil, isso chama-se fossilização. Professor, dá um exemplo aí de um combustível fóssil. Então vamos lá, galera. Para quem não lembra, ó, combustível fóssil, fica olhando, é por exemplo, petróleo. O petróleo, para quem não lembra, é um grande combustível fóssil. Esse carbono que está no petróleo, ele pode ir para a atmosfera. Acompanha a seta, ó, certo? Esse petróleo pode ir para a atmosfera. Olha lá. Como, professor? Queimando o petróleo. Galera, qual que é o nome do petróleo quando ele é queimado? Aliás, do processo, né? Combustão. Então, pela combustão, libera CO2 para a atmosfera. Tá, então a matéria orgânica acabou de sofrer, certo? Um caminho. Qual foi o caminho? Da matéria orgânica, ele foi transformado em combustível fóssil. Mas a matéria orgânica, ele também pode ter um outro caminho. Olha lá comigo, ó. Ele pode sofrer decomposição. Quando ele sofre decomposição, o fenômeno é conhecido como fermentação alcoólica. Professor, fala um pouquinho sobre fermentação. Bom, galera, vocês vão ver com a professora Ana Paula que existem dois tipos de fermentação. Três não. Quatro tipos. Fermentação alcoólica, fermentação lática, fermentação acética e fermentação butírica. A butírica é aquela que estraga a manteiga. A acética é aquela que fabrica vinho, certo? A lática é aquela usada para fabricar, né, iogurte, leite fermentado e Yakult. E a alcoólica é aquela usada para fabricar cerveja, fabricar pão, fabricar rosca, correto? Essa é a tal da fermentação alcoólica. Professor, qual que é a diferença? A alcoólica é aquela que libera CO2. Certo? Por isso que quando você vai fazer pão, vai fazer rosca, vocês usam um fermento biológico, que faz a massa crescer. Professor, por que a massa cresce? Galera, a massa cresce porque é liberado CO2. Por isso que a massa cresce. O fungo que está naquela massa, vocês vão aprender depois com a Ana Paula, um fungo chamado Saccharomyces cerevisiae, que você compra no mercado e usa para fazer rosca, faz a massa crescer, ela cresce porque é liberado CO2. Então, galera, imagina uma vaca. A vaca morreu. A vaca está sofrendo o quê? Vem comigo. Decomposição. Ela morreu hoje, né? Quinta-feira. Domingo você vai olhar a vaca, por exemplo, você vê que ela está toda inchada, morta, inchada. Professor, por que a vaca está inchada? Porque os micro-organismos estão realizando fermentação o quê? Alcoólica. Estão liberando o quê? CO2, gás. Por isso que ela incha. Entendeu a jogada? Então, galera, pela fermentação alcoólica, libera CO2 para a atmosfera. Então, eu quero que você olhe agora para esse ciclo. Eu vou falando, você vai olhando. Todo mundo pronto? Vai, olha para mim. Fica olhando. O vegetal libera CO2 para a atmosfera. Animal libera CO2 para a atmosfera. Combustível fóssil, quando é queimado, libera CO2 para a atmosfera. Decomposição, quando realiza a fermentação alcoólica, libera CO2 para a atmosfera. Meu Deus, professor, está todo mundo liberando CO2 para a atmosfera? Tá. Ainda bem, escuta agora, ainda bem, certo? Que os vegetais realizam o quê? Realizam o quê? Fotossíntese. Para quê, professor? Para capturar, olha lá, o CO2 da atmosfera. Que bom! Se o vegetal captura o CO2 da atmosfera, significa o quê, pessoal? Né? Significa que se o vegetal captura o CO2 da atmosfera, ele faz com que a quantidade de CO2 da atmosfera diminua. Isso é ótimo. Por quê? Porque isso não agrava o efeito estufa. Então, galera, fala para mim, qual seria uma medida que a gente poderia agora tentar resolver, né, para tentar minimizar o problema de efeito estufa no mundo? Isso aí,
reflorestamento. Vamos plantar. Porque quanto mais planta você, né, mais vegetais você plantar, mais CO2 é capturado. É uma alternativa para minimizar o problema do efeito estufa. Tá ok? Bom, fica tranquilo. Depois você vai copiar esse ciclo no teu caderno, desse jeito, com calma. Quem copiou, ótimo. Quem não copiou, vai com calma, aproveita o tempo que você está tendo, copia, volta no vídeo que eu vou postar depois e aí você grava. Copia no seu caderno. Eu vou avançar. Eu ainda estou no ciclo do carbono. Olha agora que massa para você entender. Algumas coisas que eu falei, tá? Você está vendo aqui, ó? Olha essa imagem aqui, pessoal. Aí é petróleo, você tem petróleo jorrando. Tá vendo? Petróleo é o que, galera? Combustível fóssil. O petróleo foi formado há milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de anos atrás. Formado principalmente, né, pelas grandes massas de plâncton, né, de micro-organismos que morreram no passado, resto de dinossauro, resto de vegetais que se compactaram e a grande maioria se encontra no solo, né, no fundo do oceano. Beleza, isso é fossilização. Aqui você tem, né, um poço de petróleo, olha lá, ó, pegando fogo, certo? O petróleo está pegando fogo. Que nome que dá para isso, galera? Combustão. Não é combustão? Libera CO2 para a atmosfera. Aqui nós temos um animal, uma vaca morta, olha lá, ela está inchada. Por que ela está inchada? Fermentação alcoólica, liberou CO2 para o ambiente. Tá ok? Os micro-organismos. Bom, eu vou aproveitar, tá? Você não precisa copiar isso, mas já estou adiantando, eu vou dar uma aula de poluição para você. Eu estou aproveitando e estou dando uma pincelada para ligar uma aula com a outra, para a gente ter um tempo legal aqui e fazer uma aula bem bacana para você. Galera, olha que massa aqui, ó. Aqui nós temos o planeta Terra, certo? Aqui nós temos a atmosfera. A atmosfera você sabe que tem várias camadas, não tem? Ionosfera, troposfera, não é isso? Várias camadas. Bom, você percebeu uma coisa aqui? Aqui você tem o Sol. O Sol emite a radiação infravermelha. A radiação infravermelha do Sol atinge a superfície do planeta, legal. E aí ele é refletido para o espaço, legal. Só que tem um detalhe, galera. Existe aqui na atmosfera uma camada que você não está vendo aqui, uma camada de CO2. Essa camada, ela existe. E como você viu ali, nós temos em torno de 0,35% de CO2 na atmosfera, correto? Então, essa camada de CO2 ela está aqui. Beleza. Professor, efeito estufa é um fenômeno natural ou artificial? Galera, efeito estufa é um fenômeno natural. É claro que é natural. Nós respiramos, a gente libera CO2, então é claro que tem CO2 na atmosfera. O problema é que desde a Revolução Industrial, o que está acontecendo? Nós estamos liberando uma grande quantidade de CO2 para a atmosfera através da queima do petróleo, através da queima de florestas. E aí o CO2 está sendo liberado em grande quantidade. Professor, e daí? E daí se é liberado em grande quantidade? Olha o que está acontecendo, ó. A quantidade de CO2 na atmosfera está aumentando. Ela está aumentando, a população está aumentando, a poluição está aumentando. E aí, professor, o que significa isso? Significa, galera, que uma boa parte da luz do Sol agora, em vez de voltar para o espaço, olha lá, ó, ela fica retida no planeta. Professor, e aí? O que acontece se a radiação infravermelha ficar retida no planeta? Fala para mim, galera. O planeta aquece. O planeta superaquece. Ainda bem que tem efeito estufa. Esse é um dos motivos de ter vida na Terra. O problema não é o efeito estufa. O problema não é o aquecimento global. O problema é o que, galera? O superaquecimento global. Isso está agravando ainda mais a temperatura do planeta. A temperatura está aumentando cada vez mais. Pessoal, se meu áudio estiver muito alto, dá uma baixadinha aí, tá bom? Bom, vamos lá. Professor, quais são as consequências? Galera, aí são as consequências apocalípticas que todo mundo já ouviu falar. O agravamento do efeito estufa. Vamos lá. Você lembra disso? Né? Vamos lá. O que é o problema do agravamento do efeito estufa? Gente, fecha o áudio aí, tá? Tem aluno com áudio aberto. Opa, pode falar. Como é que é? Bom, aí eu falo para ele que eu vou gravar. Ele deve estar com problema na internet. Tá bom? É certeza que é problema na internet. Tá? Porque aqui tá liberado. Fala que eu vou gravar. Valeu, obrigado, viu? É isso aí, pessoal. Qualquer coisa você pode falar para mim aqui, tá? Galera, vamos lá então. O problema então está sendo o superaquecimento global. Certo? Bom, então vamos lá. Efeitos das consequências apocalípticas que está todo mundo esperando. Vai lá. Derretimento das calotas polares, aumento do nível do mar. Lembra disso? Alagamento dos continentes, alterações climáticas dramáticas. Pô, gente, hoje nós temos região do Nordeste que não chovia, hoje está chovendo pra caramba e a galera está morrendo afogada. Na região sul, no Rio Grande do Sul, tem lugar que está entrando em processo de desertificação. Certo? O clima está muito maluco. E a tendência é agravar ainda mais. Tá? E isso tem a ver com quem? Vamos lembrar. Tem a ver
né, com os vilões do efeito estufa. Eu estou aproveitando que estou falando do ciclo do carbono e vou falar. Né, eu vou ter uma aula de poluição com você, mas já estou adiantando. Vocês vão ouvir muito essa sigla aqui. Ó, GEE. Professor, o que é GEE? São os gases do efeito estufa. Professor, quais são os gases que estão agravando o efeito estufa? Vamos lembrar? É o CO2, é o metano, lembra do metano? CH4, né, que nós no Brasil aqui temos gado, que tem muito gado no Brasil, né, o gado arrota, o gato peida, não é isso? Como é que é? Flatulência, libera metano. Certo? Outro vilão do efeito estufa, ó, o próprio ozônio. Outro vilão, o SFC, que é o clorofluorcarbono. Tá? Quem mais? O dióxido de nitrogênio, certo? Compostos sulfurosos, tanto o SO2 quanto o SO3. Professor, quem são esses caras? Esses são os gases do efeito estufa. São os vilões do efeito estufa. Mas já vou adiantar para você, galera. Esse é o chefe da quadrilha. O chefe da quadrilha, quem que é o chefe da quadrilha? É o CO2. Tá bom? Então vamos lá. Aqui tem um gráficozinho bem legal que eu gosto de mostrar. Né? Olha que interessante, gente. Olha que interessante isso. Olha aqui embaixo no gráfico. Ó. Em 1820, sabe como é que liberava CO2 para a atmosfera? Através dos animais e vegetais respirando, certo? E através, sabe de quem também? Olha lá em cima, ó, pela queima do solo, né? Queima da floresta, queima o vegetal morria, caía para o solo, é óbvio, né? O pessoal desmatava, queimava e liberava CO2 para a atmosfera. Isso em 1820. Confirma? Olha o que aconteceu em 1800 deixa eu tirar aqui o que está me tampando a visão aqui. Aí, pronto. Em 1840, fica olhando o que aconteceu em 1840, que eu quero que você acompanhe no gráfico. Em 1840, você está vendo aqui o rosinha? Certo? Tinha bastante ainda petróleo, mas ninguém tinha descoberto o petróleo usado em grande quantidade. 1820, 1840 estava abaixo. De repente, galera, olha lá, ó, 1860. Começaram a usar o petróleo e foram usando petróleo, usando petróleo, usando petróleo. 1880, 1900, 1920, 1940. Esse gráfico vai até 1980. Dá uma olhada a quantidade de CO2 que é liberado. Isso em 1980. Nós estamos em 2020, correto? Lá em 1980, olha a quantidade de CO2 que é liberado para a atmosfera através da queima do petróleo. Certo? E olha a floresta lá embaixo e o solo, ó, ainda usa, claro, mas bem menos. Então, o grande problema hoje é a utilização do petróleo em grande quantidade. E essa queima do petróleo está liberando bastante CO2 para a atmosfera. Está agravando ainda mais, agravando o efeito estufa, certo? Beleza, combustão. E aí, professor? Olha lá as consequências. Ó. Né? Indústrias liberando CO2 em grande escala. Olha a queima do combustível fóssil. Derretimento do gelo, tá vendo? Das calotas polares. E isso provoca destruição de habitat. Olha o coitadinho do urso polar ali, ó, né? Já está tendo impacto ambiental, por exemplo, no Polo Norte. Não é isso? Por exemplo. Degelo, né? Perdendo água doce. Para quem não lembra, água congelada, o gelo congelado é água doce congelada. Perdendo água, né, doce para o mar. Olha que tragédia. Olha essa imagem, gente. Dá uma olhada para essa imagem. Sabe o que chama atenção nessa imagem? O que não chama atenção. É isso mesmo que você está ouvindo. O que chama atenção é o que não chama atenção. Você tem noção do tamanho disso? Tem aluno que eu tenho certeza que não viu até agora, mas eu vou mostrar. Olha o que não chama atenção. Olha aqui um grupo de pessoas aqui embaixo. Ó. Você está vendo? Certo, galera? Você teve noção do tamanho disso? Você teve noção do tamanho disso? É muita água doce perdendo para o mar, água salgada. Isso é uma das consequências do efeito estufa. Certo? Bom, beleza. Aqui algumas curiosidades para vocês. Algumas curiosidades, tá? Os maiores emissores de gás carbônico, né, do mundo hoje, vamos olhar aqui comigo aqui, ó. Hoje ainda é a China, tá? A China, ela libera por ano 11.256 megatoneladas de CO2 por ano. É a China. Segundo lugar é os Estados Unidos, correto? O Brasil não apareceu aqui ainda, tá? O Brasil, eu vou te mostrar daqui a pouco outro gráfico do Brasil. E nós tivemos um problema, né? Todo mundo sabe. Só para uma curiosidade para você. Nós tivemos um protocolo, que todo mundo já ouviu falar dele, que é o famoso protocolo de Kyoto. O protocolo de Kyoto da década de 90 era um protocolo que foi assinado para que os grandes países signatários, né, que produziam uma grande quantidade de CO2, assinassem esse protocolo para reduzir a emissão de CO2. Praticamente todos os países assinaram. Quem não assinou? Os Estados Unidos não assinou o protocolo de Kyoto. Beleza. Nós tivemos, né, para quem não se lembra, a COP15. Alguém lembra da COP15? A COP15 foi um tratado, né, um tratado de Copenhague, para quem não lembra, né,
foi agora, recentemente, né, em 2015, para quem não lembra. Na época era o presidente dos Estados Unidos, era o Barack Obama. O Barack Obama assinou o tratado. Legal. Pronto, os Estados Unidos iam começar a reduzir agora a emissão de CO2. O que aconteceu? O Donald Trump, né, ele ganhou, não é isso, a eleição, e automaticamente, depois que ele ganhou a eleição, ele simplesmente pegou e saiu do tratado. Resumindo, os Estados Unidos voltaram, né, a liberar grande quantidade de CO2 para a atmosfera. Isso é real, tá? Isso está acontecendo realmente. Aqui uma curiosidade, ó, ranking nacional, né? Ranking nacional. Isso aqui é um dado de gás carbônico que você está vendo, correto? Aqui é de gás carbônico, só de gás carbônico. Aqui não, aqui é considerando tudo, gás carbônico, ozônio, CFC, certo? Considerando tudo, Estados Unidos em primeiro lugar. Estados Unidos contribui com 27%, né, de agravamento do efeito estufa. Aí você fala, professor, o Brasil apareceu. Professor, por que o Brasil não apareceu aqui nesse gráfico? Porque aqui é só CO2. Aqui o Brasil entrou em quarto. Você sabe por quê, né? Por quê, galera? Metano. O Brasil é um país que tem muito gado. E aí, já que o Brasil tem muito gado, né, o gado libera uma grande quantidade de metano para a atmosfera. O Brasil está em quarto lugar. O Brasil contribui com, né, uma grande quantidade. Vamos lá. Aqui a legenda não está correspondendo ao que está do ladinho aqui. Mas tudo bem. Ah, não. É isso mesmo que eu falei para você. Vamos continuar aqui, galera. Está trocada as cores aqui, estão trocadas. Aqui é o seguinte, ó, emissões de gás de efeito de estufa no Brasil no ano de 2018. Só por curiosidade para você ter uma ideia, né? Hoje, a agropecuária, né, como você está vendo aqui, é exatamente uma área do Brasil, né, que agrava o efeito estufa, contribuindo aí, como você está vendo, deixa eu colocar aqui, com 25% do efeito estufa no Brasil. O gado entra aqui. Tá? Em segundo lugar, o petróleo, né, para a produção de energia. Aí tem resíduos 5%, industrial 5%. Você viu aqui? Mudanças no uso da terra. Então o que acontece? As pessoas, em primeiro lugar aqui no Brasil, 44%, a galera desmata muito, e além de desmatar muito, né, as vegetais caem, entram em processo de decomposição e agrava o efeito estufa. Correto? Então o Brasil agrava desmatando, o Brasil agrava com gado, o Brasil agrava com petróleo. Tá joia? Bom, é só algumas curiosidades para vocês. E quando que pode piorar o efeito estufa? Até 2100. Olha essa projeção até 2100, né? Divulgado pela ONU. Gente, a situação é tensa, hein? A situação é tensa. Fica olhando. As emissões em gigatonelada de CO2 equivalente. Fica olhando para você ter ideia como o negócio é tenso. Ó, segundo as atuais promessas. Segundo as atuais promessas, em 2100, a temperatura do planeta vai aumentar de 2,1 a 2,8 graus Celsius. Segundo as atuais promessas. Certo? Promessas, eu disse promessa. Isso não está sendo executado. Correto? Segundo as atuais políticas. Se a gente seguir o que está sendo feito hoje, a temperatura vai aumentar de 2,8 a 3,2%. E se ninguém fizer nada, a temperatura global vai aumentar em 4,1 a 4,8%. Isso para 2100. Quer dizer, a coisa vai ser tensa em 2100 se ninguém fizer nada. Correto? O planeta vai superaquecer. Bom, galera, vamos lá. Vamos para o segundo ciclo. Ciclo do oxigênio. Isso aqui é fácil, né? Bom, eu já disse ali atrás que nós temos em torno de quanto? De 21% de oxigênio na atmosfera. Mais do que, né, o gás carbônico. O animal ele usa oxigênio, nós usamos, vamos usar. E aí, qual é o nome? Não? Respiração. Planta também respira, usa o oxigênio, só que a planta tem uma vantagem. Ela utiliza o oxigênio e libera. Fenômeno? Fotossíntese. O animal come a planta. Quando o animal come a planta, eu acabei de falar para você ali atrás. Qual é o nome do fenômeno? Nutrição, lembra? Um dia o animal e o vegetal, por morte ou por excreção, nós vamos mandar o oxigênio para solo, rio, lago e oceano. Professor, como que é feito isso? Galera, isso vai ser feito quando a gente morrer. O oxigênio ele vai diluir, por exemplo, na água do nosso corpo, correto? E aí o que acontece? O oxigênio dissolvido na água, ele atinge o solo, ele vai para o rio, ele vai para o lago, ele vai para o oceano através do lençol freático. Professor, o oxigênio que está na água, dissolvido na água, no solo, ele pode voltar para o vegetal? Pode. Como? O vegetal, pela raiz, absorve. O animal, como é que o animal faz? O animal bebe a água.
Nome do fenômeno? Bebeção? Não, né, galera? Ingestão. Então, o oxigênio pode retornar para o corpo do animal através da água também. Mas não se confunda, hein? Tanto animal quanto vegetal. Beleza? Olha lá, ó. A melhor forma de adquirir oxigênio é como? Respirando, não tenha dúvida. Não adianta você querer mergulhar lá e ficar tentando absorver o oxigênio pela pele, que não vai dar certo. Beleza? Tudo tranquilo? Oxigênio é um ciclo muito fácil. Tranquilo. Depois você volta e copia, né, para você fechar. Bom, esse agora, para a gente fechar a nossa aula, é o ciclo da água. Não é isso? Olha ele aqui, ó, o ciclo da água. Gente, esse é tranquilo. Animal, nós somos animais. A gente libera água para a atmosfera? Liberamos. Fala para mim, galera, pensa aí. Como é que nós, animais, liberamos água para a atmosfera? Isso. Você libera água para a atmosfera transpirando e também respirando. Lembra? Quando você respira, a gente libera água na forma gasosa. Quando a gente transpira, a gente libera água na forma gasosa. Vai para a atmosfera. E a planta? Da mesma forma. Planta respira, planta transpira. Também perde água para a atmosfera. Só que a planta, galera, faz um outro fenômeno, que é o fenômeno da gutação ou sudação. Gutação ou sudação, eu vou te mostrar uma foto ali do lado, é quando a planta perde água na forma o quê? Né? Forma líquida, perde água na forma líquida, que a gente chama de orvalho. E aí, essa água vai para a atmosfera. Correto? Beleza. O animal, ao comer o vegetal, adquire a água do vegetal por um fenômeno chamado nutrição. Quem já chupou melancia sabe disso. Melancia tem muita água. Agora está fácil. Professor, podemos perder água para solo, para rio, para lago e para oceano? Podemos, excretando, né? Ou produzindo matéria orgânica, excretando ou morte. A planta absorve água do solo. O animal bebe água do solo. Pega a água de volta para o corpo. Beleza. E aí, galera, ó, aqui em cima, você lembra? O solo, o rio, o lago pode mandar água para a atmosfera por evaporação. E aí chove. Como é que é o nome do fenômeno, pessoal? Chuvação? Não, pô, precipitação. Pela precipitação, certo? A atmosfera manda água para o solo, para o rio, para o lago e para o oceano. Então, gente, esse ciclo aqui é bem simples, correto? Ele é um ciclo fechado, como você está vendo, e todos os integrantes estão participando. Todos. Precisamos do solo para a água evaporar, precisamos da atmosfera para precipitar e a água voltar para o solo, precisamos do animal e da planta para respirar, transpirar, certo? Para poder absorver água, para poder ingerir, e quando morrer a água voltar de novo, certo? Para o solo, rio, lago e oceano. Bem tranquilo. Aí, galera, ó, olha essa imagem. Aqui eu tenho um vegetal fazendo gutação, né? Gutação ou sudação, perdendo água na forma líquida. Tá vendo? Aqui nós temos um rio, né? Evaporando. E aqui nós temos o fenômeno da precipitação, chuva. Agora, galera, é o seguinte, ó. Eu quero que você tem dois tipos de ciclo. Você tem o ciclo da água grande e o ciclo da água pequena. Ou seja, grande ciclo da água, pequeno ciclo da água. Fica olhando. Esse é o pequeno ciclo da água. Esse é o grande ciclo da água. Eu quero que você olhe. Olhe. Pequeno ciclo, fica olhando. Grande ciclo. De novo. Pequeno ciclo. Grande ciclo. Você viu a diferença? Qual que é a diferença? O pequeno ciclo, os seres vivos não participam. É só a atmosfera, solo, rio, lago e oceano. O grande ciclo, os seres vivos participam. Então, o grande ciclo da água envolve os seres vivos. O pequeno ciclo da água não envolve os seres vivos. Eu vou escrever. O pequeno ciclo da água não envolve os seres vivos. Tá ok? Não envolve os seres vivos. Esse é o pequeno. O grande ciclo da água, vou escrever aqui, olha lá, envolve os seres vivos. Pessoal, é muito ruim escrever com essa canetinha aqui, tá? Por isso que sai tudo torto aí. Então tá aí, ó. Certo? Envolveu os seres vivos? Olha lá, envolveu os seres vivos? Envolveu. Então, é o grande ciclo da água. Não envolveu, é o pequeno. Galera, nossa aula praticamente encerrou, tá bom? A gente nem viu passar o tempo, hein? Olha aí, ó, 9h13 já. Mas algumas curiosidades para vocês, tá? A água hoje, até para quem não lembra, né? Hoje, galera, se você pegar 100% de toda a água do planeta, todo mundo já ouviu falar disso, 97% de toda a água do planeta, né, é de água salgada, para quem não lembra. E 3%, só um pouquinho, aí, 3% de toda a água do planeta
É água doce. E mais uma curiosidade para quem não lembra. Desses 3%, apenas 1%, para quem não se lembra, é água potável. Aí o aluno fala, nossa, vai acabar a água do mundo. Galera, quando você falar em acabar a água do mundo, toma cuidado, a água do mundo vai acabar. A água do mundo, né, se for acabar, entre aspas, é água potável. É água potável. É isso que você tem que tomar cuidado. Tá ok? A água do mundo é praticamente impossível de acabar. Correto? Tudo bem? Então, só uma curiosidade. E o Brasil é privilegiado, né? Aqui no Brasil, nós temos as grandes reservas de água doce do planeta, né? Nós temos aí, para quem não se lembra, está aqui embaixo da gente agora, tem muita gente que já falou aí, ó, é o aquífero Guarani. Só por curiosidade, o aquífero Guarani, né, para quem não sabe, é em torno de 46 mil quilômetros cúbicos de água. Cúbicos de água. 46 mil. Cara, é água pra caramba. Nós temos água aqui embaixo da gente, aqui no aquífero Guarani, para poder sustentar a população brasileira por mais de 1000 anos. Só para você ter ideia. Mas não é o maior. A maior reserva fica na Amazônia, né? Na Amazônia, não é isso? É o Alter do Chão. Tá? Para quem não lembra, o Alter do Chão tem 86 mil quilômetros cúbicos de água doce. É água pra caramba, é quase o dobro do que tem aqui no aquífero Guarani. Tá? Curiosidade. Então nós temos água pra caramba aqui no planeta. E não são os maiores aquíferos do mundo. O maior aquífero do mundo fica no Polo Norte. Tá ok? Porém, água congelada. Bom, galera, rapidão aqui, né? Só uma curiosidade, poluição aquática, né? Isso aqui é algo que a humanidade veio fazendo aí há muito tempo, né? Jogando esgoto, né? Nos rios. Não precisa copiar isso, a gente vai ter essa aula, mas só para adiantar, você joga esgoto, aumenta a quantidade de matéria orgânica, certo? Começa a diminuir o oxigênio da água, morrem os seres aeróbios, lembra? Aquele que precisa de oxigênio, morre peixe, morre alga, certo? Morre planta, morre bactérias aeróbicas. E aí, sabe quem que sobrevive apenas? Bactérias anaeróbicas, aquelas que não precisam de oxigênio. E o problema, professor? Falta oxigênio e libera gás sulfídrico para a atmosfera. Aí pronto, né? Fica aquele cheiro de ovo podre, né? Que vocês já ouviram, por exemplo, lá no Rio Tietê da Grande São Paulo. Quem conhece sabe o que eu estou falando. Olha que tristeza, né? Isso é tudo poluição, né, do meio aquático. Olha lá. E não é tratado muitas vezes, né? Aqui já é um ambiente que com certeza está cheio de alga, né? Se está cheio de alga, pessoal, pode ver que a água está verde. Professor, por que está cheio de alga? É simples. Alguém jogou adubo mineral. Quando você joga adubo mineral, sabe quem que reproduz em grande quantidade aqui agora? São as algas. As algas reproduzem de uma tal forma que daí elas formam um tapete verde. Formam um tapete verde na superfície. E se formar um tapete verde na superfície, a luz não entra. Aí as algas que estão embaixo não conseguem fazer fotossíntese. Começa a faltar o quê? Oxigênio. E aí começam a morrer os seres vivos do ambiente. Até as próprias algas começam a morrer. Tá? Aí outro grande problema que a gente tem também, né? Ali, ó, o mercúrio. O mercúrio que é jogado também é um metal pesado, ele se acumula. E eu te ensinei isso. Quando o mercúrio se acumula, lembra? Tá? Vamos ver se vai aparecer aqui. Tá? Deixa eu voltar uma imagem aqui só para poder escrever para você. Rapidão. Quando o mercúrio se acumula na lagoa, no rio, não importa, ele gera aquele fenômeno que eu te expliquei. Você lembra disso? Como é que chama? Magnificação trófica. O que é magnificação trófica? É acúmulo de produtos tóxicos ao longo da cadeia alimentar. Você lembra disso? Vamos só lembrar, rapidão, não custa nada. Você tem alga, você tem peixe pequeno 1, você tem peixe pequeno 2, você tem peixe pequeno 3 e você tem, vamos colocar aqui, garça. Pode ser? Você tem aqui garça. Pergunto para você, quem vai ser contaminado se você jogar mercúrio lá naquele ambiente? Todo mundo. Professor, quem vai ser mais contaminado? Vamos ver. A alga está contaminada, o peixe pequeno, o peixe médio, o peixe grande e a garça. Você lembra disso? O peixe pequeno come a alga. Ele pega o mercúrio da alga, além de ter o dele. O peixe 2 come o peixe pequeno. O peixe 2 agora tem o mercúrio do peixe 1 e da alga. O peixe 3 come o peixe 2. O peixe 3 agora tem o mercúrio do médio, do pequeno e da alga. A garça vem e come o peixe grande. Bom, a garça agora ficou com o mercúrio de quem? De todo mundo. Você percebeu? O mercúrio foi passando de um para outro e foi o quê? Se acumulando. Isso é magnificação trófica. Já te ensinei isso. Que é causado, por exemplo, pelo mercúrio. Tá bom? O petróleo a gente sabe muito bem que ele gera um problema muito grave. Você está vendo aqui, galera? Ó, o petróleo está em cima
do mar, não é isso? Ele não se mistura com a água, claro. Por que não? Porque o petróleo, né, ele é apolar, ele não tem carga elétrica. Se ele não tem carga elétrica, ele não se mistura com a água. Por quê, professor? Porque a água, vamos lembrar, ela é polar, certo? Vocês já aprenderam isso na química. Vocês já aprenderam isso na química. Quando você fala em água, a água tem um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio, não é assim? O hidrogênio ele é mais 1, o hidrogênio é mais 1 e o oxigênio é menos 2. Soma tudo, mais 1, menos 2, mais 1. Quanto que dá? 0. Certo? Ah, professor, ele não tem carga, é 0. Não, ele tem carga. Ele tem carga. Ele é por mais 1, menos 2 e mais 1 de novo. Ele tem carga. A soma total da carga deu 0. Ele tem carga. Se a água tem carga, então por isso que a água é polar. Já o petróleo é apolar. O que significa? O petróleo não se mistura com a água. Professor, e aí? Galera, se o petróleo não se mistura com a água, a luz não entra. Se a luz não entra no fundo do mar, a água que está embaixo não consegue fazer fotossíntese. Concorda? Aí começa a faltar oxigênio no ambiente. Sem contar, olha lá, ó, que os animais morrem, os animais vão comendo um ao outro e vai se acumulando o petróleo. Como é que chama isso? Acabei de falar ali atrás. Magnificação trófica. Gera problemas ambientais graves. Depois eu vou explicar para vocês como é que a gente pode tentar fazer para minimizar esse tipo de problema, tá? Uma delas é tentar recuperar o petróleo, mas isso a gente vai ver em outra aula. Eu quero que você aproveite o final de agora desse feriado que você vai ter. Eu vou te passar um filme para você assistir aqui, mas antes de te contar essa história. Isso aqui aconteceu realmente, isso aqui foi um desastre ambiental gravíssimo, gravíssimo, nos Estados Unidos. Ele aconteceu no 20 de abril de 2010, tá? A explosão da plataforma Deepwater Horizon, né? Tá aqui, ó, né? Em inglês, ó, Deepwater Horizon, The Book on the Table, olha lá. Ocorreu no dia 20 de abril de 2010, uma terça-feira no Golfo do México, nos Estados Unidos. Você está vendo esse filme aqui? Esse filme aqui chama-se Horizonte Profundo. Assista, tá? Assistam. Esse aqui é o Mark Wahlberg, né? Que é um autor lá de Hollywood. Essa é a plataforma Deep Deepwater, né? O que aconteceu, galera? Algumas pessoas ligadas à plataforma, né, que eram gestores, eles começaram a fazer com que a plataforma trabalhasse mais para poder produzir mais petróleo. A plataforma entrou em colapso, explodiu, morreram várias pessoas, contaminou o mar, e o problema não foi só esse não. Embaixo, né, no mar, a plataforma ficou aberta e ficou jorrando por várias semanas petróleo. E gerou esse desastre ambiental todinho que você está vendo aqui. Foi um dos piores desastres ambientais, tá, ocorrido em relação ao petróleo no mundo. Assista o filme, baseado em fatos reais. Vocês vão gostar muito assim da história. A história é triste, mas o filme é interessante. Beleza? Aí as consequências, ó, né? Olha que tristeza. Certo, galera? Esse aqui é o fenômeno da maré vermelha. A gente vai ter uma aula sobre isso depois. A maré vermelha é quando as algas começam a se reproduzir. Existe um grupo de algas chamada pirrofícia. Ela se reproduz, libera amônia, né? E a água fica com essa cor que você está vendo. Certo? E essa cor, esse fenômeno é chamado de amensalismo. Ele mata, essas algas matam outros seres vivos através de toxinas. Isso é um fenômeno natural, porém ele pode ser agravado por poluição. Bom, eu fiz aqui uma questãozinha só para a gente encerrar a nossa aula, né? É de praxe eu fazer sempre uma aqui, e aí eu já vou liberar vocês e vou responder as perguntas. Olha que questão massa aqui, ó. O Sol participa do ciclo da água, pois além de aquecer a superfície da Terra, dando origem aos ventos, provoca a evaporação da água dos rios. Isso nós já sabemos. Beleza. Lagos e mares. O vapor da água, ao se esfriar, condensa em minúsculas gotinhas, que se agrupam formando as nuvens. Beleza. As nuvens, né? Neblinas ou névoas úmidas. As nuvens podem ser levadas pelos ventos de uma região para outra, com a condensação e em seguida a chuva, a água volta à superfície da Terra, caindo sobre o solo. Rios, lagos e mares. Parte dessa água evapora, retornando à atmosfera. Outra parte escoa superficialmente ou infiltra-se no solo, indo alimentar rios e lagos. Esse processo é chamado ciclo da água. Considere então a seguinte afirmativa. Eu vou lendo com você com calma e você vai mentalmente dizendo se está certo ou está errado. Vamos lá. A evaporação é maior nos continentes, uma vez que o aquecimento ali é maior do que nos oceanos. E aí, galera, você acha que a evaporação é maior no continente ou no oceano? O que você acha? É óbvio que está errado, né, galera? A maior quantidade de água fica nos oceanos. O oceano é muito maior do que o continente. Então, o número 1 está errado. Legal? Já cancela a letra C, já cancela a letra I. Tá joia? Já pode cancelar. 2. A vegetação participa do ciclo hidrológico, do ciclo da água, por meio da transpiração. Opa, isso é verdade.
A planta transpira, participa do ciclo da água. Já pode cancelar a letra A, certo? E já pode cancelar a letra B. Já gabaritou, né? É a D de dado. Vamos só confirmar se as outras estão certas mesmo. O ciclo hidrológico condiciona processos que ocorrem na litosfera, ou seja, na Terra, no ar e na biosfera. Participa de todos os eventos. Fechado. 3 está ok. A energia gravitacional movimenta a água dentro do seu ciclo. É verdade. A água sobe por evaporação. A água desce, né, a favor da gravidade, por transpiração. Número 4, ok. O ciclo hidrológico é pacífico de sofrer interferência humana, podendo apresentar desequilíbrios. Verdadeiro. O homem pode interferir no ciclo da água. 2, 3, 4 e 5, correto, letra D. Beleza? Galera, eu tenho um exercício para você fazer na tua casa. Se quiser anotar no teu caderno, já anota. Você vai pegar a tua apostila 2, desenvolvendo habilidades, exercícios número 1, número 3 e número 6. Ok? Mega 2. Beleza? Deixa anotado aí para você. Bom, galera, vamos lá. Deixa eu conversar com vocês pessoalmente agora aí, né? Deixa eu só pegar aqui a setinha aqui, só um minutinho. Espera lá. Aí, pronto. Beleza. Galera, é isso aí. Fechamos então a nossa aula. E como eu disse, a galera, quem entrou depois, põe o nome completo para mim, tá bom? Que eu preciso saber se vocês estão presentes aqui. Quem não colocou o nome. Pessoal, e aí? Perguntas, vamos lá. Você pode perguntar pelo microfone ou pode perguntar ali pelo chat. O que vocês têm para perguntar aí? Vamos ver. Qual a página desenvolvendo habilidades? Gente, eu estou sem a apostila aqui, mas espera um pouquinho. Deixa eu ver aqui que eu já falo aqui para você agora. Rapidão, espera aí. Tá aqui comigo. É a página 4... Espera só um pouquinho. 457. Tá bom? Página 457. Tá, vamos ver as perguntas aqui. Deixa eu ir com calma aqui para não perder. Então, essa foi uma pergunta que já fizeram aqui. Mais alguém quer perguntar? Não, ninguém fez pergunta. Galera, pergunta. Pode falar. Pode, é isso mesmo. Pode ser, pode ser. O que é eutrofização? Eutrofização é poluição por excesso de nutrientes. Isso é eutrofizar. Poluiu por excesso de nutrientes é eutrofização. Petróleo gera eutrofização, o lixo gera eutrofização, fezes, né, que são jogadas, esgoto, gera eutrofização, adubo gera eutrofização, certo? A poluição ela pode ser aquática ou ela pode ser poluição do solo. Tá bom? Gente, mais alguém? Pode perguntar ao vivo, pessoal, aí pelo microfone é melhor. E aí, ninguém mais? Tudo tranquilo? Então, beleza. Gente, curtiram a aula? Gostaram? Melhor assim, melhor gravado? O que vocês acham? Dá um feedback para mim, vamos ver. Vamos ver o que vocês acham aí. Puxa, legal, gente. Muito legal. Que bacana, fiquei feliz, hein? Tá jóia. Eu vou conversar com os professores para aqueles que quiserem fazer ao vivo, tá bom? Acho que isso é muito legal, tá? E vou falar para todos aí fazerem, quem puder fazer, tá? E a gente vai tentando, na medida do possível, fazer sim, tá bom? E vou colocar ela gravada, tá? Vou colocar ela gravada lá na plataforma para vocês daqui a pouquinho, quem perdeu. Deixa eu ver aqui. Se tiverem... Deixa eu só ver aqui a pergunta. Fizeram uma pergunta aqui. Deixa eu ver o que eles perguntaram aqui agora. Só um minutinho, gente. Deixa eu achar aqui, que às vezes eu também... Se tiverem mais aulas nesse formato, como faz para deixar outros alunos entrarem? Gente, é assim. Aula nesse formato tem que ser como eu fiz. O professor, ele abre aqui o Meet, como eu acabei de fazer, certo? E aí, abrir o Meet, o professor... passo o link para vocês no grupo. Aí eles me passam, eu vou lá no grupo e coloco para vocês. Galera, vai ter aula com o professor fulano tal aqui. Ele coloca para vocês. Tá bom? Isso é tranquilo. Não está mostrando na apostila 2? Tá, eu vou dar uma olhada então o que está acontecendo, tá bem? Eu vou dar uma olhada, de repente eu peguei a página errada. E eu coloco lá para vocês, fiquem tranquilos. Independente disso, galera, independente disso,
eu já peguei e fiz o seguinte, já postei para vocês lá na plataforma uma lista de exercícios, tá bom? Faz o seguinte, não precisa fazer o que está na apostila não, tá bem? Pode fazer o que está na plataforma. Eu já fiz uma bateria de exercícios para você, já está prontinho. Entra lá hoje, aula de número 9, lista do dia 9, já tem uma lista para você em download. Deixa eu ver o que mais. Se tiverem mais aulas desse formato, como faz? Já respondi. A gente não consegue aceitar. Ah, tá, entendi. Gente, as aulas do RefWeb continuam normalmente, não vai mudar nada. O RefWeb mantém normal, tá joia? Não vai mudar nada, certo? Eu vou ver com os professores que querem fazer ao vivo. Com certeza tem alguns que têm dificuldade e tal, não vão fazer. Mas quem for fazer, a gente vai avisando vocês, tá bom? Pessoal, fiquem tranquilos, tá bom? A gente vai trabalhando da mesma modalidade. E continuam entrando os plantões. E obrigado, viu? As listas de atividades são obrigatórias. Galera, o que é obrigatório é a tarefa à tarde. O que a gente coloca lá na plataforma é para você exercitar. É importante você fazer, né? Para você exercitar. Isso é importante. A prova de amanhã será na segunda. Não, galera, eu já respondi lá no grupo lá. A prova não tem prova amanhã. Lembra? É feriado. Então a prova de amanhã foi transferida para outra sexta-feira. Tá joia? E segunda-feira agora começarão a ser entregues apostilas para aqueles pais que fizeram um pedido. Correto? Então a Mariana vai ligar escalonando para vocês, agendando para vir buscar. A partir da segunda-feira. Amanhã não tem prova. Amanhã não, quanto à aula eu vou confirmar ainda, tá bom? É bem provável que amanhã não terá aula porque é feriado. Mas prova não tem amanhã. Prova não tem segunda. A prova de amanhã foi transferida para sexta. Tá bom? Quanto às aulas, daqui a pouco eu coloco lá no grupo para vocês. Acabei de falar aqui. Tá bom? Gente, mais alguma pergunta? Muito obrigado a todos. Fiquei muito feliz com a aula e que bom que vocês gostaram. Tá bem? Grande abraço para cada um de vocês. Tchau, tchau, galera. Boa tarde. Valeu, valeu. Brad Pitt, Adilson Brad Pitt dando tchau aqui. Tchau, gente. Valeu. Até mais. Obrigado.